ficção científica, fantasia, thriller. Esses são alguns dos últimos livros que eu li e hoje vou contar tudo pra vocês sobre o que eu achei e as notas que eu dou pra cada uma dessas leituras. Oiê! Eu sou a Lulu e bem-vindos ao Leia com Lulu. Hoje eu vou falar pra vocês quais foram os últimos livros que eu li recentemente. Não lembro qual foi o último mês que eu fiz, se foi março, mas eu vou reunir os últimos livros que eu li desde então e vou contar pra vocês um pouquinho de cada um. Começando aqui por Devoradores de Estrelas. Esse foi o livro que eu li há mais tempo e é basicamente, o livro que deu origem ao filme do Ryan Gosling. Então é um livro de ficção científica sobre, acho que eles são células, que elas acabam, como diz o título, devorando estrelas porque elas consomem a luz do sol. Basicamente a humanidade tá preocupada com esse fator, porque a nossa vida na Terra aqui depende, do Sol. Vários cientistas no mundo acabam tentando descobrir uma forma de prevenir, esse devorador de estrelas, essa célula, e aí a gente acompanha a história de um professor que vai se juntar aí a um grande grupo de cientistas para tentar ver o que dá para fazer. A gente não sabe como, ele acaba aparecendo lá no espaço e acaba fazendo um amigo, eu acho que a esse ponto todo mundo já sabe, que é o Rocky, um ser alienígena, e eles fazem uma amizade e juntos eles tentam impedir que o Sol acabe morrendo. A nota que eu dou para esse livro são de 4,5 estrelas e é muito por conta do pace do livro. Então tem uma parte mais na metade, assim, ele fica intercalando, entre passado e o presente. E eu queria muito mais saber sobre o presente do que o passado. E eu quero saber o que vai acontecer com a resolução do problema, que é como que eles vão lidar com essa questão das células devoradoras de estrelas. E aí ficou muito no passado, sendo que eu achava que esse ritmo podia ser melhorado. Então talvez ele podia ter focar um pouquinho mais antes, no passado, e depois focar mais no presente, na resolução. Só por conta disso, na verdade, que eu não dou 5 estrelas, mas eu realmente amei o livro. Eu, inclusive, vi o filme e eu acho que o livro é bem melhor. E eu acho que é muito por conta das explicações. Ele é escrito pelo Andy Weir, e eu vi até uma entrevista que ele deu pro Neil deGrasse Tyson, que eu adoro o canal dele, inclusive, super recomendo. E ele conta sobre como ele fez para criar os conceitos do livro, que eu acho muito legal, que ele fez tudo com base em ciência. Então, por exemplo, o planeta do Rocky, e aí talvez um pouco de spoiler, porque eu vou falar um pouco sobre o Rocky. Essa parte que ele cria o personagem e a raça do Rocky, ele primeiro viu qual que seria o planeta base para essa raça, e ele falou, esse planeta tem uma densidade, uma gravidade muito forte, então para seres sobreviverem nesse tipo de ambiente, teria que ter uma massa corpórea maior, e aí justo o Rock, que eles são basicamente como se fossem pedras. Tudo isso eu acho que deixa a narrativa muito mais rica, e eu acho que a gente acaba perdendo isso um pouco no filme, apesar que tem toda essa questão do visual, o visual do Rock realmente é muito bom, a questão do túnel, como eles fizeram também, como esses materiais alienígenas que a gente não conhece, eu acho que essa representação ficou muito legal no filme, mas eu prefiro o livro. Eu acho que sempre acaba sendo assim, a gente gosta mais do livro do que do filme, mas eu gostei da adaptação, só que o livro pra mim ganha. E realmente recomendo, até pra quem tá começando com ficção científica, não gosta muito do gênero, eu acho que essa é uma boa entrada, porque tem muita relação ainda com o presente, eu acho que os conceitos são muito bem explicados, e é muito mais sobre resolver o problema do que falar sobre o espaço, ou sobre outras questões. Eu acho que é muito mais contida essa história. Em seguida, a gente tem Mulher em Queda, que eu acabei lendo no meu Kindle. E eu até já fiz um vídeo, separado só dele, porque eu me frustrei tanto com esse livro que acabou virando aí um vídeo separado, porque foi a minha pior leitura desse ano. E eu até tava conversando com uma menina, nos comentários, que ela falou, o ano não acabou, mas eu já sei que esse vai ser um dos piores livros que eu já li esse ano. E eu concordo com ela, porque realmente foi bem sofrível. Apesar que eu acho que a Colleen Hoover escreve super bem, de um jeito que você quer saber o que vai acontecer, mas a narrativa, as conversas, as falas, a construção assim, de personagem realmente não me pegou. Não gostei da narrativa, da resolução. Então, realmente, para mim, foi um livro bem fraco e eu acho que foi o pior da Colleen Hoover. Então nem vou passar muito tempo aí falando dele, que eu acho que não merece. E sobre a minha nota de Mulher em Queda, foram só 2 estrelas. Então até agora, realmente o pior livro que eu li nesse ano. E agora para um livro muito bom, que foi Catabases, da R.F. Kuang, ou R.F. Kuang. E esse livro eu realmente amei. Sobre o mundo que ela criou, que basicamente é o inferno. Então nesse livro a gente acompanha 2 estudantes de Cambridge, que são a Alice e o Peter, e eles têm que ir para o inferno para resgatar o professor deles, para poderem aí, cada um com suas razões, não vou explicar o porquê, mas a gente vai entendendo melhor conforme o livro vai acontecendo. E uma das coisas que eu gostei
muito, e eu acho que para algumas pessoas possa afastar, que é a questão conceitual do livro. Então, eles precisam ir no inferno para resgatar esse professor. Então, por exemplo, ela explica conceitos do inferno que são da Grécia Antiga, toda essa visão de Hades que a gente tem, do submundo, até tem menção, por exemplo, para o Cérbero, esse tipo de coisa, mas ela também acaba explicando outros conceitos de inferno que a gente vê como no próprio livro do Dante, sobre o inferno, a questão da religião cristã, mas ela também fala um pouco dos conceitos chineses sobre o inferno, que eu acho que é bem interessante, até o background, né, da autora, já que ela é uma autora sino-americana. E isso tudo vem à tona nessa composição, então essa mistura, meio que como se o inferno fosse uma junção de todas essas culturas. E eu acho que isso é muito legal, né, porque mostra que na visão dela o inferno não é só uma coisa de uma religião, mas meio que uma mistura. E a gente vai vendo todos esses conceitos e como eles aparecem dentro do livro. Então, para mim, foi muito legal ver essa questão de cada uma desses conceitos, e eu acho que para mim, porque eu gosto muito de mitologia grega, mitologia chinesa, então foi realmente muito interessante de ver como que ela colocou tudo isso num livro de fantasia e para agregar com a história que tem a narrativa, né, que vai acontecendo dessa aventura dos dois estudantes lá no inferno. É o meu segundo livro dela que eu tô lendo. O primeiro foi A Impostora, e eu gostei muito, então eu agora quero ler os outros livros dela. E para mim esse livro, já falando aqui da minha nota, não foi 5 estrelas, mas foi uma questão de ritmo também. Então muito parecido com Devoradores de Estrelas. Eu acho que tem uma parte aí no meio do livro que também tem essa pegada de passado, presente, e eu também acho que deu na hora, principalmente na parte do meio, deu uma perdida do ritmo, que acabou ficando um pouco mais cansativo. Então só por isso eu acabei dando 4 estrelas. Depois, o próximo livro que eu li foi No Rastro da Mentira, e eu tenho aqui essa coleção da TAG, que foi o primeiro livro que eu assinei deles. E aí eu assinei a TAG principalmente por conta da capa desse livro, que eu amei, eu achei maravilhosa, né, porque conta a história de um podcast, então de uma menina que ela foi acusada de assassinar a melhor amiga dela, e um podcast vai investigar essa história e traz tudo isso de volta à tona. E aí essa menina, que ela não lembrava de nada, vai ter que ir atrás de saber o que vai acontecer, né? Porque ela quer resolver de uma vez essa história. Então essa edição ficou lindíssima. Foi até por isso que eu acabei, né, assinando aí com eles. E o projeto gráfico realmente ficou lindíssimo. Eu amei a capa, mas eu me decepcionei um pouco com o livro. Eu tinha uma expectativa muito maior do que de fato entregou, mas eu vi que tem algumas pessoas que gostaram muito mais do que eu. E o fato de eu não ter amado tanto o livro, eu acho que foi muito por conta da superficialidade dos personagens. Então, tinha algumas decisões que eu não entendia porque que eles estavam fazendo. Por exemplo, o podcaster, ele acaba tomando umas decisões muito questionáveis, e eu fico, pô, não faz sentido ele ter tomado essa decisão, sabe? E até a reviravolta final do livro eu acabei não gostando muito, sabe? Muito mirabolante, umas coisas que não faziam nem sentido, que a autora nem tinha jogado muito, assim. Eu gosto quando o autor vai jogando umas pistas e aí depois quando você lê você fica, nossa, faz todo sentido. Mas mesmo assim foi uma leitura super rápida, eu queria saber muito o que ia acontecer. Eu acabo dando 3 estrelas para esse livro. Em seguida, foi o livro, assim, que eu realmente amei, que foi Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Enquanto eu tava lendo, até surgiu o vídeo da Maya Hawke, que eu vou colocar aqui uns pedaços aqui, que ela fala que ela basicamente pensa sobre a série todos os dias e que ela ama realmente essa série de livros. A book that has changed my life in the last year is the entire Throne of Glass series by Sarah J. Maas. I can't believe how good it is. It's my adult Harry Potter. I think about it every day. E quando eu comecei a ler, foi muito por indicação de uma pessoa que eu falei pra ela, eu não gosto muito de romantasia, mas eu queria uma obra de ficção pra realmente ficar viciada e obcecada. Então ela me indicou a saga do Trono de Vidro e ela falou, eu acho que você vai gostar. Aí eu pensei, será? Porque todo mundo fala da Sarah J. Maas, mas fala mais de Acotar, né? Vamos dar uma chance, né? E realmente foi tudo isso. Eu não acreditava que eu ia amar tanto, mas eu amei a história. Então já vou falando aqui, pra mim foram 5 estrelas, que realmente é uma leitura muito boa. Você quer saber muito sobre o mundo que a autora construiu, então essa questão de construção do mundo, questão também da magia, que tem alguns toques, a gente ainda não sabe como no primeiro livro, tem uma leve pitada de romance, que eu achei legal, que não é tanto assim como livros de romantasia, por exemplo, e eu gostei muito dos personagens, então da personagem principal, a Celina,
ou dos outros também, que são os coadjuvantes, a amiga dela, o príncipe ou o guarda, que eu até não vou falar o nome deles aqui, porque eu acho que é difícil um pouco a pronúncia, mas eu realmente amei e tô louca pra ler o restante da série. Me convenceram que Sarah J. Maas é incrível e eu tô doida pra continuar essa saga. Em seguida, o próximo livro que eu li foi Espectros de um Crime. E nele a gente acompanha, não exatamente policial, mas diria uma detetive que ela tem poderes sobrenaturais, então ela consegue ver e falar com fantasmas e ela acaba ajudando a polícia a desvendar crimes que são um pouco mais difíceis de solucionar. E aí ela conversa com os fantasmas, às vezes as vítimas, para tentar entender o que aconteceu. Acontece um caso que tem um serial killer e ela precisa se juntar à polícia, e aí principalmente há um detetive que ele é meio ranzinza, mas ele é bonitão, então já tem essa pitada mais de romance. A gente tem que descobrir, né, o que aconteceu, como que esse serial killer tá matando as pessoas, quem é esse serial killer principalmente, e tem essa pitada do sobrenatural, tem essa pitada de romance e do policial também. Então foi um livro que eu gostei bastante, eu achei muito legal que até é feito por uma escritora brasileira, que é a Júlia Cavalcante. Inclusive eu achei super legal que eu acabei mencionando ela no meu post e ela acabou comentando, então achei ela super fofa, diva, acessível. Tem muito essa pegada de K-drama, sabe? Que mistura muitos gêneros, tem uma pitada de comédia, de romance, dessa coisa do suspense, e eu achei super divertido, super leve, e pra mim foram 4 estrelas. Pra mim só não foi mais, porque eu acho que podia ter sido talvez um pouquinho mais longo, e eu queria saber um pouco mais sobre os personagens. E, inclusive, se a autora lançar outros livros, eu com certeza vou ler, porque eu achei muito gostosa a forma dela de escrever, e vai super rápido. Sem falar que o projeto gráfico desse livro tá maravilhoso. Uma coisa que eu tinha percebido só depois que eu comprei, aqui do lado, né, que tem as cores, que elas continuam com a capa. Aí aqui a contracapa também, super lindo. Eu achei legal que também no começo de cada capítulo tem aqui a página preta com o escrito em branco. Então eu recomendo também a leitura dele. E para finalizar, a gente tem Casas Estranhas 2. Esse livro, eu confesso que eu não estava esperando muita coisa, porque o primeiro eu gostei, mas eu achei o final muito ruim, que eu achei que foi muito apressado, aconteceu muito de repente. Inclusive, é uma crítica que eu tenho às obras em geral, coreanas, japonesas e chinesas, que são as que eu tenho mais contato, que sempre o final é um pouco esquisito. Ou às vezes o desenvolvimento não é legal, eles enrolam muito. Eu realmente não sei o que acontece com essas obras de ficção asiáticas. Não foi muito legal o final de Casas Estranhas 1, e aí eu também não tava com muita expectativa pro 2. Mas eu confesso que eu achei o 2 muito melhor do que o primeiro, e muito porque aqui, diferente do outro, o primeiro a gente acompanha, né, uma única história, e aí a gente vai tendo a história desvendada aos pouquinhos, e aqui, na verdade, são muito mais. São 11 histórias, tem uma velocidade muito mais rápida, e também elas se interligam. Então, ao longo da leitura, você já vai juntando as peças, você já vai vendo algumas coisas em comum, para chegar no ponto de conclusão, que todas essas histórias aí vão se conectar, e aí até os personagens vão explicar pra gente o que aconteceu. E eu achei muito mais interessante essa dinâmica, porque realmente deixou tudo mais mirabolante, me deu um pouquinho mais de medo até do que o primeiro, porque eu achava que ia ser uma série, né, de realmente terror, que eu ia ficar com medo. Aí o primeiro não, tanto que eu lembro que eu até cochilei lendo. E aí esse segundo me deu um pouquinho mais, porque tem umas coisas de diferentes formas de assassinato, digamos assim, e algumas partes um pouco mais pesadas. E aí eu achei muito mais legal o jeito que foi feito esse livro, essa questão de como foi amarrado. E eu gostei das diferentes formas, das diferentes plantas que a gente viu. Então no outro livro era muito mais focado em uma planta, aqui foram vários tipos diferentes. Então eu gostei bastante desse livro. Eu me surpreendi, e eu só não dou 5 estrelas porque faltou alguma coisa a mais que eu ainda não sei descrever. Eu acabei esse livro hoje, então tá muito fresco, ainda não sei, acho que eu não digeri tanto para poder dar uma justificativa, mas para mim foram 4 estrelas. E é isso, essas foram as minhas últimas leituras. E aí, vocês já leram alguma delas? Gostaram de alguma recomendação? Vão ler algum desses livros? Me conta aqui nos comentários. Não esqueçam de dar like e me sigam para ver mais conteúdo sobre livros, animes, mangás e tudo que eu mais gosto. Beijo!